mercado está se reformulando. Inovação e tecnologia determinam ações e estratégias e já ditam tendências em todos os segmentos. No Rumo Certo de hoje, vamos explorar especificamente talvez um dos mais importantes, o da logística. Como modernizar as operações, como ter mais eficiência nas ações. É sobre isso que a gente vai conversar com um especialista no assunto. Está aqui comigo, Vasco Oliveira. Vasco é CEO e fundador da NS Tech. Vasco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Ótimo, obrigado você por ter aceitado o nosso convite, pela gentileza de compartilhar conhecimento aqui com a gente. E antes da gente entrar propriamente aí na conversa de logística, tendências, tecnologia, inovação, né? Vamos fazer um caldeirão de informação aqui. Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do seu trabalho e do que é na NS Tech. Legal. É sempre um prazer falar com empreendedores, para empreendedores, né? Eu, desde os 20 anos aí, também estou empreendendo, já montei várias empresas. A primeira empresa que eu fundei foi com 20 anos na área de tecnologia. Depois, com 23 anos, eu fundei uma segunda empresa na área de operação logística integrada, de armazenagem e transporte, que focava em fazer terceirização para grandes empresas, principalmente na área farmacêutica e na área de consumo, né? Essa empresa, eu tive ela por 21 anos, eu vendi ela há 3 anos e meio atrás. E nessa jornada, acho que passei por tudo que um empreendedor aí pode passar, né, de ter trazido vários fundos como sócio, feito várias aquisições, quase ter quebrado 2 vezes. Então, uma jornada aí bem intensa, como é a vida do empreendedor, né? E aí, há 3 anos e meio atrás, eu vendi a AGV Logística. A gente era a segunda maior empresa do Brasil de logística integrada, de armazenagem e transporte. E eu fundei a Niche Partners, que faz parte hoje da Tarpon Investimentos, que é um fundo que tem aí uma casa de investimento que tem 21 anos, que faz investimentos tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas. E aí, a partir da Tarpon, a gente fundou a NS Tech, que eu sou o CEO há 2 anos e meio, e é a maior empresa da América Latina voltado para a tecnologia, para a supply chain, né, para a área de logística e mobilidade, né? Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória. Nesse processo também ligado à logística, eu ajudei a fundar e fui presidente da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, né, que é um segmento bem importante de empresas que ajudam aí, em especial grandes empresas, a terem mais eficiência na sua cadeia logística. Ótimo, ótimo. Tem uma bagagem tanto aí para a gente conversar, então tem muito conhecimento, muita experiência também aí como empreendedor, né, Vasco? Agora, mas especificamente, qual é o trabalho que faz hoje a NS Tech? De que soluções apresenta para o mercado de logística? Como é que acontece isso na prática? Então, vamos lá. Se você pegar, Sebastião, uma empresa, na média, né, a gente gasta numa empresa, por volta do que a gente gasta com logística, e isso obviamente depende muito de setor para setor, mas por volta de 65%, 70% do gasto está ligado a custo de transporte e por volta de 30% a custos de armazenagem, né? A gente começou na NS Tech focando na cadeia de transporte, por ser o maior problema e a maior dor das empresas, né? E basicamente a nossa estratégia foi consolidar empresas que já eram líderes no que a gente chama de software core, né? Então, quando a gente pensa em cada persona dentro da cadeia logística, né, o embarcador é o dono da carga, né? Então é quem contrata alguma empresa de transporte, ou mesmo motorista, para poder fazer o transporte da sua carga, né? Então, uma Unilever, um Carrefour, ou mesmo uma pequena empresa, tá? Aí a gente tem os prestadores de serviços logísticos, né, que as transportadoras são os principais. Então, tanto o embarcador quanto a transportadora, o principal software ligado à gestão da cadeia logística de transporte chama-se TMS, que é o Transportation Management System, que é um software que ajuda essas empresas, normalmente médias e grandes,
mas no caso de transportadoras até microempresas, né, a fazer a gestão do seu negócio, no que diz respeito a transporte, transportadora, toda a gestão do negócio, desde contas a pagar, a receber, a área financeira, mas também a área operacional, né? Nós somos líderes absolutos no Brasil em TMS, mas a gente tem diversas outras soluções para essa cadeia, chegando inclusive a app para o motorista, né? A gente hoje tem aí quase 200 mil motoristas que usam nosso app também em diversos segmentos. Ótimo. E aí, então, você falou da dor, né, do setor de logística. Qual é a principal dor hoje? Qual é o cenário que a gente tem? É uma questão de, enfim, talvez de rodovias? Qual é a principal dor hoje e que a NTEC se propõe, que o software também oferece como solução dentro dessa gestão? Eu diria que, assim, se a gente fosse simplificar muito, né, nós temos alguns grandes grupos de dores, né? Talvez o primeiro deles seja o custo logístico, né? O Brasil gasta, na média, 13% do PIB com logística contra menos de 8% dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem bastante ineficiência na nossa cadeia logística no geral, né? E isso tem a ver com dois grandes problemas, né? Problema de estrutura, né? Tem a ver com má qualidade das estradas, tem a ver com falta de porto, tem a ver com uma frota muito velha, né? Que tem quase 20 anos na média, né? De caminhões, mas também tem a ver com a produtividade dos ativos, né? Que é exatamente o que a Inestec, através da tecnologia, ajuda a endereçar, né? Como que a gente ajuda essa cadeia toda, né, do embarcador, do transportador, do motorista, da seguradora, do corretor de seguro que opera nessa área, a otimizar a sua operação, né? Então, para dar um exemplo, né, imagina que você vai fazer uma entrega num supermercado, né? Às vezes você fica com o seu caminhão parado horas nessa fila, né? Quando você está lá parado com o caminhão esperando na fila, o seu caminhão roda menos, você acaba tendo um custo maior, né? Então, a gente tem soluções, por exemplo, que ajudam nesse processo de agendamento, para poder agilizar o processo de carga e descarga, por exemplo, de varejistas, de empresas do agronegócio, né, para dar um exemplo. Não, então, mas me dá um exemplo de que solução é parcerias? Como é que se otimiza esse tempo, se aproveita mais desse tempo, no caso do exemplo que você deu aí, para eu entender na prática aqui onde é que está a eficiência, a produtividade, ela ganha como aí? Na prática, assim, vou dar um exemplo bem concreto, tá? A gente faz, por exemplo, o agendamento dos terminais da Rumo, né? Antes de existir um sistema de agendamento que o motorista conseguia previamente ir lá e bloquear uma data e um horário, né? Como se a gente fosse no médico, né? E a gente vai no médico e marca, ok, vou fazer uma consulta na quarta-feira às 14 horas, né? Imagina que se todo mundo quisesse ir no médico, mas ninguém tivesse agendamento. Vai ficar um monte de gente lá na sala de espera, na fila, esperando para ser atendido, né? Então, esse fluxo de agendamento, que normalmente ele é pela empresa, né? No caso, por exemplo, um varejista, um açaí, por exemplo, hoje está usando um software de agendamento nosso, né? Ele ajuda a organizar toda essa cadeia, né? Então, você tem milhares de entregas sendo feitas todos os dias, né? Então, como é que você consegue organizar isso de maneira a fazer um negócio mais racional e que as pessoas só vão para lá a hora que elas precisam estar lá, né? E não ficar esperando na fila, como esse exemplo que eu dei do médico aqui, que é um exemplo nosso na pessoa física, que fica mais fácil de entender. Então, melhorou muito dos últimos tempos para cá, né? Quando a gente fala dessa evolução e transformação digital. Muito da eficiência que a gente está conseguindo hoje e de diminuir até o número de mortes nas estradas, e, enfim, de problemas, de custos também, é muito atrelado hoje, muito se atribui à tecnologia, então, né? Já foi pior. Sem dúvida, sem dúvida. Para pegar uma outra estatística que é importante, se você pegar há 20 anos atrás, o Brasil era campeão mundial de roubo de carga, né?
E até por conta disso se investiu muito em tecnologia para prevenir roubo de carga. A gente caiu do primeiro lugar para o terceiro. Ainda temos bilhões por ano de prejuízos ligados a roubo de carga, mas esse número caiu bastante comparativamente quando você olha isso histórica, né? E isso foi feito através de tecnologia, porque na prática, obviamente a gente sabe também que a polícia, infelizmente, não tem capacidade de acompanhar o volume do crime organizado nesse contexto. Se as empresas não tivessem investido, esse número, a gente provavelmente não seria o número 1 do mundo nessa estatística muito, muito triste. Uhum. Ô Vasco, agora, como tem sido a adesão das empresas a toda essa tecnologia? Digo empresas tradicionais, por exemplo, no mercado e mesmo novas. Como é que é o nosso cenário nesse sentido aí? De aceitação, adoção, aplicação do que a gente tem de tecnologia favorável para melhorar esse cenário. Como é que é? Sebastião, eu entendo que assim, eu vou contar um dado histórico aqui, depois eu vou falar um pouco do contexto atual, né? Se a gente pegar no ano mais ou menos, por volta do ano de 2007, surgiram grandes tecnologias que mudaram a maneira como a gente, ser humano e consumidor final, lida com a tecnologia, né? A primeira delas foi o mobile, né? Quando a Apple lançou em 2007 o iPhone, né? Hoje em dia, praticamente todos os brasileiros têm um smartphone na mão, né? E isso mudou muito a nossa relação com a tecnologia, né? A segunda coisa é o que a gente chama de cloud, né? Onde as aplicações elas passaram a estar na nuvem, o que também facilitou muita coisa, né? Uma terceira coisa que aconteceu foi o que a gente chama de open source, que são códigos abertos, né? Que não tem custo e que permitiram que surgissem muitas empresas de tecnologia de uma maneira muito mais rápida e barata, né? Essas três, e tem outras, né? Mas essas três principais tecnologias fizeram com que a tecnologia passasse a fazer parte da nossa vida, né? Então, a gente como consumidor hoje faz compra online, a gente pede uma comida em casa através de um iFood, a gente vai pegar um táxi ou um Uber usando 99 ou Uber, a gente está nas mídias sociais toda hora. Então, na prática, eu diria que isso é um processo que acelerou muito depois de 2007 e teve uma aceleração ainda maior durante a pandemia, né? Acho que a pandemia também ela trouxe ainda mais aceleração desse processo de digitalização da gente como pessoa física, mas também das empresas, em especial das empresas a partir da pandemia. Quem não estava olhando para o digital foi obrigado, até por uma questão de sobrevivência, a ir para o digital, né? Então, eu diria que hoje é uma realidade e é uma tendência que não tem como parar, né? Quem não investir em se digitalizar, eu diria que tende a morrer. Ótimo. Não, maravilha. Você falou aí em tendências e me dá gancho para a próxima pergunta, mas é para o próximo bloco também. Quero finalizar esse bloco deixando uma provocação nossa aqui para falar mesmo de tendência, porque dentro dessas tendências, além da transformação digital, que todos nós vamos nos inserir, né? E que bom, mas tem algumas coisas bem pontuais aí, né? Nessa transformação, na evolução digital, que precisam estar atentas em todos os segmentos e para todas as ações, né? A questão de sustentabilidade, por exemplo. E aí eu queria saber de você, o que a gente tem de tendências, trazendo para a logística, de que é importante, talvez também ainda capacitação de profissionais, de como traz os profissionais que né, são fortes na ação da logística, como os caminhoneiros, por exemplo, trazendo aqui para esse segmento especificamente. Mas, enfim, vamos falar de tendência no próximo bloco, o que a gente pode esperar e como pode se preparar também. Tá bom, Vasco? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência, tá? Muito bem, você de casa também, segure com a gente, aguente, Rumo Certo volta no instante.
De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão de logística, como modernizar as operações, quais as tendências também nesse segmento. E para isso eu converso com um especialista no assunto, Vasco Oliveira, CEO e fundador da NS Tech. Vasco, vamos falar então nesse bloco sobre tendências? O que preconiza hoje aí nesse segmento de logística quando a gente fala de tendências? Como as empresas devem se preparar e como devem ser as ações, para esse ano, para médio e longo prazo? Tá bom, então vamos lá. Eu diria que assim, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas uma grande tendência, eu acho que é a digitalização da cadeia logística, né? Então, fazendo uma analogia, assim como a gente no passado pegava um táxi na rua ou indo num ponto, e hoje a gente tem um aplicativo. Eu acho que muitas relações que hoje são offline vão passar a serem feitas de maneira digital, né? Um outro ponto que eu acho que é bem relevante tem a ver com o aumento do comércio eletrônico. Então, a gente vai passar também a vender as nossas mercadorias, né? E o pequeno empreendedor, certamente, ele já acabou, pós-pandemia, indo muito para isso também, né? E é um negócio que vai continuar crescendo muito, né? O que leva a uma tendência também que é cada vez pedidos mais fracionados, né? Eu diria que uma outra tendência, Sebastião, é a parte de sustentabilidade, né? Então, como que a gente consegue ter uma logística mais verde, como que a gente consegue ter otimização na cadeia para poder ter menos emissão de CO2. Hoje, 40% da frota de caminhões roda vazia, né? Então o caminhão está rodando e poluindo sem estar levando nenhum tipo de carga. Então a tecnologia ajuda nesse processo de reduzir isso de maneira drástica. Na parte social, já contei um pouco para vocês aqui da parte dos acidentes, né? Para dar um exemplo que afeta diretamente o lado social, né? E acho que outra grande tendência é o uso de dados na logística, né? Então, como que a gente usa os dados, e agora com a inteligência artificial isso vem acelerar bastante, para poder, através dos dados, com o uso de inteligência artificial, a gente conseguir otimizar as rotas, otimizar o uso dos ativos, e isso implica diretamente em redução de custo, ganho de eficiência, redução de prazo de entrega. Então, eu diria que essa talvez sejam as tendências aí do setor. Tá. Mas isso, em muitos segmentos, isso já é hoje, né, Vasco, ao mesmo tempo, né? Enfim, tem segmentos, é claro, como da tecnologia, por exemplo, que o que a gente fala de tendência para alguns segmentos já é a regra do dia, né? Mas ainda assim, na logística, você vê que muito disso já está sendo feito, de certa forma. Tem muitas empresas aí desenvolvendo bem, quando se fala em preocupação com sustentabilidade, preocupação até com bem-estar do colaborador, eu digo, né, puxando de novo para a questão do caminhoneiro, a digitalização, quer dizer, é uma tendência que é quase que para hoje, né? É mais do que tendência, você diria. Está atrasado quem não está nesse cenário, né? Eu diria que assim, Sebastião, quem não embarcou nela está atrasado, mas é uma jornada que está, fazendo uma analogia com o futebol, talvez nos 2 minutos do primeiro tempo ainda, né? Então, vamos pegar a nossa frota de veículos. Nossa frota de veículos, ela é praticamente toda ela ainda com combustível fóssil, né? E você não muda isso da noite para o dia, né? Então, os nossos caminhões rodam com óleo diesel, né? Então, você tem muito pouco combustível limpo rodando na nossa frota, né? Aí estou falando de combustíveis como gás, combustíveis como o próprio etanol e veículos elétricos. Isso hoje não é 1% da frota, né? Então, diria que ainda é um processo que as grandes empresas já embarcaram, mas é uma jornada que está muito, muito no começo ainda, né? Essa transição energética vai começar. Já começou, mas tá bem no comecinho. Não, é interessante que a gente fala de logística aqui, você falou de grandes corporações, grandes empresas, né? Que estão aí também aprendendo ainda nessa transformação muito.
Mas quando a gente fala de logística hoje, por conta também da tecnologia, envolve muito pequenos e microempreendedores, né? As vendas aí pela internet favoreceram muito isso. Eu digo porque nas cidades se proliferaram, por exemplo, empresas de entrega, né? E está tudo envolvido nesse caldeirão da tecnologia aí, né? Quer dizer, não é um problema ou uma situação macro só para grandes empresas. Quando a gente fala de eficiência em logística, é uma eficiência que pode começar aqui no moço que faz a entrega do cachorro-quente, da pizza também, né? Tudo isso envolve, né? Sem dúvida. Né, Vasco? Não, sem dúvida. A gente vê que essa logística de last mile, ela avançou mais rápido, né? Então, quando você pega esse exemplo que você deu, né? Você já tem aí, né, esse motoboy, muitas vezes já digitalizado com um aplicativo, mas quando a gente vai para o mercado de transporte mais B2B, de empresa para empresa, nós estamos falando hoje de mais de 160 mil transportadoras no Brasil. Essas empresas ainda têm um nível de digitalização muito baixo. Aí estou falando de caminhões maiores, né? Veículos um pouco maiores e que fazem o transporte entre as empresas, não o transporte que chega na nossa casa, né? Essa digitalização e essas tendências que eu falei ainda estão muito, muito na fase inicial ainda. Mas há uma justificativa para isso? Há uma resistência, eu diria? Ou é muito investimento? Não, né? A tecnologia eu diria que esse processo ele vem crescendo muito, né? A Inestec ela faz parte desse processo e é uma empresa que vem num ritmo de crescimento muito forte, né? Mas talvez a primeira questão seja a qualificação das pessoas que trabalham nessa cadeia, né? Então, normalmente, o motorista de carga, ele é um profissional já com uma certa idade, que já está no setor há bastante tempo, que se digitalizou tardiamente, né? Que não é uma pessoa tão instruída, e mesmo as transportadoras, 99% delas são motoristas que acabaram crescendo, comprando 1, 2, 3, 4 caminhões. Então, não é um profissional que tem a tecnologia no seu DNA, né? Então, eu acho que talvez esse seja o maior entrave, mas como também, né? Hoje, a tecnologia está cada vez mais intuitiva, cada vez mais simples, isso vem crescendo, como vem crescendo a tecnologia na nossa vida de pessoa física, em todas as classes sociais, em todos os níveis de educação, né? Por quê? Porque é fácil de usar, né? Então, isso vem crescendo muito. E aí tem uma questão até geracional também um pouco, talvez, né, Vasco, aí, sem dúvida. de questão etária aí, né? Muitos motoristas de caminhão, voltando para o caminhão, são talvez mais experientes, né? E que realmente não têm o acesso à tecnologia, ou não o acesso, mas a habilidade, talvez, e ainda bem que a gente tem tecnologia cada vez mais facilitada. Vasco, a gente tem 2 minutinhos, mas eu tenho uma curiosidade. E como é que a gente está o nosso desenvolvimento em outros modais, além do rodoviário, mas o hidroviário, o aéreo também, quando se fala de tecnologia, aí já é um outro patamar, já é diferente? Como é que é? Olha, Sebastião, eu diria que nos últimos 10 anos evoluiu bastante. A gente viu destravar investimentos, principalmente no último governo Bolsonaro, em especial na área de ferrovias. A gente viu aí privatização de aeroportos, a gente viu também destravar um pouco de uma agenda de investimentos na área portuária, mas é um investimento muito aquém da necessidade e do potencial que o país tem, né? São investimentos de longuíssimo prazo, que dependem de muito capital. Novamente, o governo não consegue fazer isso, então ele tem que ter um ambiente que atrai iniciativa privada, mas instabilidade política, alta taxa de juros que a gente está vivendo agora, mudanças da regra no meio do jogo, isso afasta o capital de longo prazo, né? E então melhorou bastante, né? Mas ainda muito aquém do nosso potencial. A gente acaba perdendo competitividade para outros países, né? Países vizinhos, inclusive, né?
Essa é uma outra discussão, talvez, que a gente evolua num próximo encontro, numa próxima conversa. Por hoje foi isso, Vasco. Foi muito bom ter você aqui conosco. Obrigado aí por trocar experiência, trazer conhecimento para a gente levar também para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um ótimo trabalho para você aí. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês aí, com os empreendedores. Um grande abraço. Ótimo abraço. Um abraço a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Até mais.